de pé diante do rei, se posicionar como um verdadeiro servo de Deus, ungido de Deus. Vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 5. Vamos meditar um pouquinho na história da rainha Esther. Amém, glória a Deus. Aleluias. E vai ser só o complemento do que o Senhor já está realizando nessa noite, porque está muito gostoso sentir essa presença de Deus aqui, sentir o Espírito Santo aqui. Livro de Esther, capítulo 5, versículo 4. Esther, capítulo 5, versículo 4. Aleluias, glórias a Deus. Contrário, amados, amém? Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que ele hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. E então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe os irmãos. Sei que essa história da rainha Esther é bastante conhecida, e já há algum tempo a gente não ouve nenhuma pregação nessa parte da rainha Esther. Vou fazer uma introdução para que os irmãos que não conhecem venham assimilar bem a palavra nessa noite. Deus abençoe, irmã. A rainha Esther era uma moça comum, fazia parte do povo de Judá, era sobrinha de Mordecai, não tinha pai nem mãe, pois faleceram, e seu tio havia criado Esther. Era uma moça bonita, formosa, assim como várias outras moças daquela região. Havia um rei chamado Assuero, que reinava ali na Pérsia, e abrangia mais ou menos 127 províncias que ele dominava ali com seu poder. E esse rei tinha uma rainha por nome de Vasti. E era também muito bela essa rainha, muito linda, muito formosa, segundo a palavra do Senhor nos fala. E era costume do rei fazer banquetes ali aos seus amigos, né, aos príncipes, aos seus conselheiros. E nesse banquete não entrava mulher, somente homens participavam desse banquete. O rei Assuero estava muito feliz pelo sucesso do seu reinado, pela prosperidade, por tudo que estava acontecendo de bom ali. Então ele, oferecendo aquele banquete, ele sentiu de apresentar a rainha aos seus amigos. E a rainha também estava oferecendo um banquete às mulheres. O rei pensou: ela é muito linda, muito bela, muito formosa, e eu quero que os meus amigos a conheçam. E quando ele manda chamar a rainha, ela não vai. Ela não obedece o chamado do rei. E o rei fica muito irado e envergonhado perante os seus amigos, porque a rainha não foi submissa a obedecer a ordem do rei. Todos teriam que obedecer o chamado e a ordem do rei. E a rainha, penso que ela
achando que o rei não ia se preocupar com aquela atitude dela, por ela ter uma aparência linda, né, por ela ser a rainha, ela se encheu ali de soberba e não quis comparecer ao chamado do rei. Essa falha da rainha trouxe muitas consequências nos comentários daqueles homens que estavam naquela reunião, daquele banquete. E falaram para o rei que aquela atitude, que aquela falta de sabedoria da rainha Vasti, poderia contaminar outras mulheres que faziam parte ali daquele reinado, ou daquele povo que habitava naquele lugar. Se a rainha não foi submissa ao rei, se a rainha não obedeceu ao chamado do rei, nós também podemos não ser submissas aos nossos esposos e nem atendê-los quando chamar. E falaram isso para o rei, e o rei se preocupou muito, mais ainda do que ele já estava preocupado. E então foi sugerido que o rei fizesse um concurso, trazendo moças belas, bonitas, e que ficasse um tempo ali no reinado, ali no palácio, se preparando para apresentar ao rei, e que fosse destituída a rainha e separada uma moça para assumir o lugar da rainha. Esther era uma moça pobre, porém, era uma serva de Deus, temia ao Senhor, foi educada no padrão, nos mandamentos, nos estatutos do Senhor. Então, Esther não tinha só uma aparência bonita, mas tinha uma alma bonita também. Tinha na aparência dela, no semblante dela, algo muito especial que outras moças ali não tinham. E ela foi uma das escolhidas para estar ali participando daquela seleção da nova rainha. Só que essas moças só poderiam chegar ao rei depois de algum tempo. No caso de Esther, demorou 1 ano para ela ser apresentada ao rei. Havia uma pessoa separada para cuidar dessas moças. E essa pessoa simpatizou muito com Esther. Olhou para Esther e viu algo diferente nela, viu um brilho diferente nela. Então, ele favorecia ela com os melhores perfumes, com os melhores óleos. Ele tratava ela de uma forma especial, crendo que ela, estando bem preparada, seria escolhida para ser a rainha. Ela começou a adquirir crédito com essa pessoa, e isso já foi o agir de Deus em favor da nação de Judá. Passou-se 1 ano, 6 meses Esther esteve se banhando, se ungindo em óleos perfumados, loções perfumadas, mais 6 meses também com outras especiarias, preparando o seu corpo, preparando o seu cabelo, preparando a sua pele, preparando suas mãos, seus pés, com vestes lindas, bem confeccionadas, tudo isso para se apresentar ao rei. Aleluias. E quando chegou no dia de Esther se apresentar ao rei, o rei agradou demais de Esther. O rei gostou demais de Esther. O rei, nas palavras de hoje, né, pastor, pode ser que ele já se apaixonou por Esther. E não era só porque ela era bonita de aparência. É porque ele olhava nela e via algo diferente. A mesma coisa que aquele moço que escolheu as virgens para estar ali, viu em Esther. O rei também olhou no semblante de Esther e viu um brilho diferente. E viu algo sobrenatural. Algo que não é algo físico, mas algo espiritual. E se agradou. Acontece que
separou-se Esther para ser rainha, foi escolhida, resumindo a história. E o seu tio, que estava lá do lado de fora com o povo de Judá, falou para ela: não conta para o rei de que nação você veio. Porque não podia da nação de Judá sair uma rainha perante ali as autoridades, perante o rei. Então deixa o rei se afeiçoar em você, e depois você vai ter oportunidade de contar quem é você. E nesse tempo estava acontecendo ali, Ramã, que era das autoridades ali do rei Assuero, tinha muito poder. Ele estava ali preparando-se para pedir ao rei um decreto que acabasse com a nação de Judá. Esther já estava no palácio, Esther já era rainha. E o povo dela estava sendo ameaçado. Ela poderia muito bem pensar ou fazer assim: eu não vou nem ligar, eu agora sou rainha mesmo, não preciso preocupar, a minha vida está poupada, e os outros que estão lá fora, eu não vou me preocupar. Mas não, Esther não deixou que os privilégios que ela recebia do rei Assuero, daquele palácio, impedisse ela de ter um compromisso com o Senhor. O cargo que Esther estava, para ela não era nada, diante do compromisso que ela tinha com Deus. E ela foi informada com a notícia muito ruim. Mordecai mandou um enviado dizer para ela: olha, o povo de Judá vai morrer. Ramã preparou um decreto, o rei Assuero selou esse decreto, e o povo de Judá vai morrer. E precisa, Esther, que você reaja, precisa que você faça alguma coisa para impedir que o nosso povo, que o povo de Deus morra. Mas Mordecai sabia que tinha um plano de Deus para o povo de Deus, colocando Esther naquele lugar. Aleluia, aleluia. Não importa a situação que você seja colocado, as honras que você recebe aqui na terra, não importa os cargos que você ocupe, não deixe que nada venha impedir o seu compromisso com Deus. Não deixe que nada venha atrapalhar o seu compromisso com Deus. A rainha se condoeu e pediu ao Senhor direção. Disse: fala para meu tio que eu vou jejuar, vou consagrar a minha vida. Diz para o povo de Judá jejuar, consagrar, buscar a face do Senhor. Eu e as meninas e as mulheres que estão comigo aqui também, nós vamos jejuar para que essa situação mude, para que o nosso povo não pereça. E depois, Deus dará a direção do que eu devo fazer. Então Esther prepara um banquete para o rei. Convida o rei. E convida também Ramã para ir nesse banquete. O rei se alegra muito com aquilo que ela fez. Comidas deliciosas, decoração bonita, roupas finas. Esther vestiu roupas finas, se perfumou, se arrumou para receber o rei. E o rei sentiu muito honrado. E com aquela atitude, o rei deu crédito. O rei respeitou a atitude de Esther. E ele pergunta para ela, todo feliz: o que você deseja? Qual é a sua petição? Você pode pedir até a metade do reino que eu te dou. Tamanha alegria do rei com Esther. Se você quiser a metade do meu reino, eu te dou. Porque ele estava muito feliz, sentindo muito prazer com a atitude dela. E ela disse: não, eu tenho um pedido a fazer. Amanhã
eu vou te oferecer outro banquete. E eu quero que você venha novamente, juntamente com Amã. E então, eu vou dizer o que eu quero. Fez-se o outro banquete. O rei foi. E Esther, então, expressou ao rei que o desejo que ela tinha é que ele tivesse misericórdia dela e do seu povo. E não deixasse aquele decreto mau, aquele decreto maligno, aquele plano do inimigo concluir sobre a vida do povo de Deus. E o rei já estava com o coração bastante quebrantado. E foi desfeito aquele decreto. E outro decreto foi assinado quando o rei, antes de tudo, pergunta a Ramã que o que ele deveria fazer a um homem que fez um grande bem ao rei. Porque antes, Mordecai tinha livrado o rei da morte, de um plano de assassinato. E o rei era grato. Naquele momento, Mordecai estava vestido de pano de saco na porta do palácio. E Amã chegou ali e queria que ele se prostrasse, o tio de Esther, diante dele, porque ele era o homem de mais confiança do rei Assuero, se sentia o tal, o poderoso, e queria que aquele homem de Deus se prostrasse diante dele, e ele se negou. Então ele fez um plano, junto com a sua esposa, para fazer uma forca e matar Mordecai. Estou resumindo a história, porque eu vou chegar aqui no ponto que o Senhor quer com a igreja. No final da história, Ramã morre naquela forca, porque o rei se compadece de Esther e do povo de Judá. E Mordecai, feito como as palavras que o próprio Ramã disse ao rei Assuero, o homem que te fez bem achando que seria ele, o homem que mais ajudou o rei achando que seria ele, você tem que colocar vestes de rei e o anel do rei e pôr num cavalo e passear com ele pela cidade dando honra a ele. Naquele momento o homem de Deus, Mordecai, estava com vestes de saco, se humilhando na porta do palácio, se condoendo, acredito ele que em jejum, porque Esther pediu, em oração, buscando o livramento de Deus para o povo de Judá. Ele podia muito bem, eu não vou me importar porque minha sobrinha é a rainha, ela vai dar jeito na situação, mas não. Ele cumpriu a ordem da rainha em jejuar. E o rei pega e tira a veste de saco do homem que se humilhou na presença de Deus, e põe vestes de rei, e põe anel de rei, e põe num cavalo mais bonito, e passeia na praça com ele, como se fosse o melhor amigo do rei, e naquele momento ele passava a ser. O rei Assuero passa a saber de toda a trama, e a forca que o inimigo de Esther tinha preparado para o seu tio, o próprio inimigo cai nela. O que eu quero dizer, irmão? O que isso tem a ver conosco nessa noite? Tudo começa na preparação do banquete para o rei. Você quer chegar na presença do rei, mas não se prepara. Não coloca vestes lindas. Não estou falando de vestes, roupa física. Não consagra, não jejua, não busca, não sacrifica, não quebra a sua carne, mas quer honra diante do rei, quer bênção, quer milagre, quer providências celestiais. Mas como você está se apresentando diante do rei, ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de você se apresentar da melhor maneira possível. Colocar a sua alma com vestes de gala. Como é que é vestes de gala na alma? É na consagração,
é no jejum, é na adoração, é na humildade como Esther foi, é na simplicidade de espírito, é na paciência, é na esperança, é na coragem. Essa é a veste de gala que a sua alma precisa para chegar diante do rei. Aleluia, nós queremos chegar diante do rei de qualquer maneira, e chegar e ainda bater a mão e falar: eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero o meu trabalho, eu quero o meu carro, eu quero o meu casamento, eu quero a minha prosperidade. Mas como você está se apresentando diante do rei? E o banquete? O que você está oferecendo para o rei? Hein? Você está consagrando a sua vida? Você está jejuando? Você está se libertando dessas coisas do mundo aí, das músicas mundanas, dos prazeres mundanos, das coisas que não agradam a Deus? Você está decorando o banquete para o rei? Você está escolhendo o melhor de você para o rei na adoração, no louvor? E a humildade para chegar diante do rei? Você está tendo essa humildade para chegar? Nota-se que na palavra, ela fez um banquete, não pediu nada, a não ser convidá-lo para o próximo banquete. Ela ofereceu bastante ao rei. Ela fez o rei sentir prazer com a atitude dela. Ela fez o rei sentir alegria com as ofertas dela. Só depois, com uma vida consagrada, com uma alma de vestes brancas, com a sua cabeça com óleo ungido. Eu até trago isso aqui para os irmãos. Foi um ano ela se banhando em óleos perfumados, em perfumes, em especiarias finas, para ser apresentada ao rei. E muitas vezes nós não queremos fazer nada para apresentar ao rei. Não apresentamos banquete algum, não apresentamos alegria alguma, não apresentamos prazer algum, não damos o nosso melhor para o rei, mas nós queremos que ele nos dá. Nós só pedimos e queremos. Quero minha cura, quero meu trabalho, quero a minha prosperidade, quero meu carro, quero a minha casa, quero meu casamento. E para o rei, o que você está oferecendo? O que você está oferecendo? Ela ofereceu as melhores comidas. Primeiro, ela recepcionou. Ela adquiriu respeito dele e credibilidade. Porque a humildade, a paciência e oferecer o melhor para o rei nos dá credibilidade com o rei. Quando ela abriu a sua boca para pedir pelo povo de Deus, ele atendeu rapidamente. Porque ele se alegrou primeiro com as ofertas dela. Primeiro, satisfaça o rei. Satisfaça o rei. O que ele tem te pedido? Foi falado aqui de ter disposição, de ter recomeço, de se dispor, da igreja se levantar para ir fazer a obra de Deus. Foi falado que a igreja está acomodada. Mas se eu perguntar de um por um aqui, todo mundo quer bênção e quer um milagre de Deus instantaneamente. Mas oferecer banquete, oferecer almas, oferecer vida, oferecer jejuns, oração, louvor, verdadeira adoração a Deus. Nós não estamos querendo mais, estamos sendo egoístas. Egoístas. E queremos honra. E muitas vezes quando nós alcançamos um certo grau na presença de Deus, ou da igreja, ou no mundo secular aí, nós esquecemos do compromisso com Deus. Não tenho mais tempo para evangelizar, para pregar, para visitar, para orar, para falar do amor de Deus. Estou muito ocupado, não tenho mais tempo para Deus. E se Deus disser para nós que não tem mais tempo para nós também, vai chegar o momento. O que eu quero dizer para você nessa noite, igreja, e para mim também, vamos oferecer o nosso melhor para o Rei Jesus. Porque quando nós oferecemos o nosso melhor, quando nós oferecemos o banquete, quando nós vestimos a nossa alma de humildade, de mansidão, de frutos do Espírito, estamos vestindo nossa alma com roupas de gala.
E vamos deixar que o Espírito Santo faça a diferença entre nós e o mundo. Entre nós e essas pessoas perdidas lá fora. Que nós possamos atrair as pessoas para nós, como aquele homem que quando viu Esther, disse, ela é especial, eu vou tratar mais dela, vou cuidar mais dela. Porque viu o brilho de Deus na vida dela, mulher de Deus, uma moça de Deus, virtuosa. E o rei também teve a mesma visão, que o conquistou, que o fez apaixonar. Eu sei que nós precisamos de muitas coisas, mas vamos oferecer o nosso melhor para Deus primeiro, sem pedir muito. Vamos adorá-lo, vamos servi-lo. Vamos tomar a posição de verdadeiros adoradores. É essa a mensagem que o Senhor, pastor, colocou no meu coração. Deus abençoe pela oportunidade.